Feliz, feliz sábado para os irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade a mim concedida neste momento. Muito tempo que eu não faço uma pregação, porque tem vários pregadores, né? Até circular e vir na agenda, né, Kevin? Demora um pouco de tempo. E que Deus possa abençoar a todos. Irmãos, o tema que foi mencionado, face a face com Deus, né? Talvez em nossas vidas, né, nós nos deparamos com certas circunstâncias. Tem pessoas, por exemplo, que tem um ditado que diz assim, as pessoas falam, olha, eu não suporto ver a cara de tal pessoa. Dessa forma, tem pessoas assim, inimigos. Não, eu não vejo a face das pessoas. Tem irmãos, meu pai conta, né, que parente dele ficou sem ver irmão há 20 anos, não via a face do outro. Então, e o outro, tem pessoas também que para não ver a face do outro, ele está na rua, ele desvia para o outro lado, para não quê? Para não encontrar com a pessoa. Então são circunstâncias, né, desastrosas. Assim, mas Moisés, ele não pensou desta forma. Quando ele estava ali apacentando as ovelhas, embaixo, lá no vale, ele olhando para cima no monte, ele viu o quê? Ele viu alguma coisa diferente que ele não havia visto antes. Ele viu um brilho. E ele falou, olha, está muito forte, eu vou ver o que é isso, vou tirar as minhas dúvidas. E ele chegando próximo, ele não fugiu com medo, ele sempre manteve o quê? A curiosidade de saber o que era aquela visão, o que era aquele brilho que estava acontecendo naquele momento. Ao ele se aproximar, ele viu ali um fogo queimando ali um arbusto, né, uma sarça, uma árvore. E ele notou algo estranho naquele momento, porque havia o fogo, mas não havia o quê? Cinzas, não havia fumaça, não havia nada se queimando, a sarça estava da mesma forma, mas tem alguma coisa, é um milagre isso aqui, nunca vi isso antes, e ele aproximava mais ainda. E quando ele chegou mais próximo, ele escutou a voz dizendo, chegue mais perto. Então ele se assustou, como? Esta visão, como esse fogo que está falando comigo, ele foi se aproximando mais, chegando mais, e diz, olha, tire as suas sandálias, porque você está no lugar o quê? Você está no lugar santo. E eu sou Deus de quê? Do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pode chegar aqui para perto. E Moisés, naquele momento, ele se teve face a face com quem? Com Deus. E naquele momento, Deus disse para ele, olha, você vá ao Egito salvar o meu povo. Mas Moisés disse, mas como que eu vou lá? Eles vão me perguntar qual é o seu nome. E eles vão duvidar da minha palavra. Vai duvidar desta visão. E Deus disse para ele, olha, é só você dizer, eu sou o que sou. Eles vão ter que acreditar, só dizer, eu sou o que sou. Não importa. Vai falar para eles o nome, que meu nome é tal, mas eles vão crer no eu sou o que sou. Diz que eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés teve aquele encontro face a face com o Criador de todas as coisas. E Moisés saiu animado naquele momento, porque ele teve um encontro com Deus. Irmãos, nós vemos também na criação, no jardim do Éden, Adão
a Bíblia diz que eles falavam o quê? Face a face. Deus falava com o homem, com Adão e Eva. Mas, infelizmente, esta barreira foi posto um muro. Por quê? Por causa das nossas transgressões. Quando Adão e Eva eles transgrediram a lei de Deus, então Deus já naquele momento, já teve aquela separação. Por quê? Porque foi cortado aquela ligação por causa da transgressão. Então, muitas vezes, o nosso viver, os nossos pecados, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Assim diz Isaías. Assim diz o profeta Isaías. Que Deus não está o quê? Surdo para nos ouvir. Mas as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem divisões para que Deus não nos escute. Então, desta forma, nós podemos pôr uma barreira para que nós não cheguemos até ver a Deus face a face. Josué, ele teve também este privilégio. Josué, ele estava preocupado como ele ia tomar aquela cidade cheia de muros, protegida, tinha vigias, sentinelas por tudo quanto era canto, e ele ali sentado, preocupado, planejando uma estratégia de invasão, talvez, quem sabe, até desanimado. Quando aquele anjo chegou próximo dele, e ele, assustado, perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele anjo disse para ele: não, eu sou aquele que veio o quê? Do exército do Senhor, em nome do Senhor. Irmãos, veja só como... E o anjo disse para ele: esforça-te. E tem o quê? Esforça-te e tenha bom ânimo. Vai lá e toma aquela cidade. Veja só, irmãos, como ele teve face a face com aquele anjo, representando quem? Representando a Deus. Veio ali para representar o Criador. E Josué teve aquele contato com aquele ser glorioso. E naquele momento, a vida dele se transformou. Ele estava desanimado, que disse para ele: levanta-te, anima-te, tem bom ânimo. Ele se levantou, e aquele anjo passou para ele a estratégia de guerra. E ele foi e tomou a cidade. Veja só, irmão, como um contato com, não interessa que seja, com qualquer pessoa, anima, quanto mais um contato com Deus, o ser divino, o Deus criador dos céus e da terra. Muda, transforma as nossas vidas. Nós estamos aqui por quê hoje? Porque tivemos o quê? Tivemos um contato com quem? Um contato com Deus. É por isso que nós estamos. Nós tivemos um contato com Deus através de uma pessoa que foi para nós e levou o conhecimento da vida eterna. E através dela nos mostrou o Criador de todas as coisas. E nós tivemos um contato com Deus. Por isso que aqui nós estamos. A pessoa levou as boas novas e tivemos um contato com essa pessoa. E através dele, chegamos até quem? Chegamos até o Deus Criador de todas as coisas. Mas tem também outra pessoa, Josué, mas o sacerdote, ele representando aqui o povo de Deus na face da terra. Quando o anjo encontrou com ele, diz o seguinte: olha, tira essas vestes sujas e veste o quê? Uns vestidos
limpos. Vem mostrando que nós, para chegar até Deus, até o Deus Criador de todas as coisas, para ir face a face, nós devemos de purificar o que? Da nossa iniquidade, purificar de nós todos o pecado, porque era assim que diz a Bíblia, né? Que Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim nós fazemos o quê? Uma limpeza, tanto física quanto o quê? Espiritual. E assim nós chegamos o quê? Até Deus. Teve uma pessoa que, Manoá, o nome dele e sua esposa, no nascimento de Sansão, quando aquele anjo trouxe para ele as boas novas de um nascimento de um filho que ia livrar Israel, quando ele viu o anjo, ele disse: nós vamos o quê? Nós vamos morrer, porque vimos a Deus o quê? Face a face. Então, irmão, muitas vezes nós olhamos para Deus, o Criador de todas as coisas, o universo, como um Deus tirano. Aqui eles tinham esse pensamento. Se tivesse visto a Deus, ele ia morrer. Por causa de quê? Por causa que somos pecadores e a glória de Deus é bem maior do que a nossa. Mas, quando Manoá diz, olha, vamos oferecer um sacrifício. Então, quando ele preparou o sacrifício, veio o anjo, lambeu aquele sacrifício. Aí ele, olha, a mulher disse, não vamos morrer. Porque o anjo aceitou o que? O nosso sacrifício. E naquele momento eles saíram ali da presença daquele anjo, representando o Deus Criador de todas as coisas, porque eles tiveram ali face a face com Deus. Irmãos, teve um profeta também que teve uma visão. O profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. E quando ele teve essa visão, ele diz, Senhor, vamos morrer. Por quê? Porque os nossos pecados fazem divisão entre nós, vamos morrer. Porque eu vi a Deus o quê? Face a face. Isso foi visão de Isaías. Ao ele ter esta visão, porque o Deus Criador de todas as coisas, a glória de Deus é superior à nossa que nós estamos neste momento. E aí ele olhando disse, olha, vão morrer porque nós vimos Deus face a face. Mas não vamos morrer. Se vimos Deus face a face, não morreremos. Porque Deus é o quê? Misericordioso. Porque quando Moisés, olha, Senhor, mostra a tua face que me basta. Eu quero ver. Mas Deus diz, olha, Moisés, fique ali atrás daquela rocha e eu vou passar. E você pode olhar. Mas quando Deus passou, Moisés olhou. O que Moisés viu? Um Deus o quê? Tirano. Um Deus o quê? Misericordioso, bondoso. Foi isso que Moisés viu. A característica de Deus é um Deus misericordioso, bondoso, benigno. Mas tem uma coisa, o culpado não tem por inocente. Porque as misericórdias de Deus também têm o quê? Tem limites. É lógico, por enquanto, há misericórdia. Mas chega um tempo que a misericórdia de Deus vai se retirar da terra, porque o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não vai estar mais na terra. E as pessoas vão perecer por falta de conhecimento. Porque o profeta Amós diz, né, que vai ter o quê? Uma fome, sede, não de água e nem de pão, mas de quê? De ouvir a palavra de Deus. Porque os atalaias vão se retirar, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está retirado da terra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Quando Moisés no deserto, no tabernáculo, as pessoas falaram para ele: olha, Moisés, fala com Deus face a face para nós. Você fala e traz o quê? Para nós, porque nós não conseguimos. Você vai e fala com Deus face a face. E Deus ainda diz: olha, é como o meu servo Moisés, porque eu falo com Deus o quê? Eu falo com ele face a face. Então Moisés ia, falava com Deus e trazia as palavras que Deus transmitia para Moisés para falar o quê? Para o povo. Que o povo, olha, Moisés, não fala, porque não chegar perto, nós vamos morrer. Fala com Deus e traz as palavras para nós. E neste momento, Moisés ia e falava. Mas, quando Moisés chegou da presença de Deus, o que aconteceu com o rosto dele? Estava o quê? Estava iluminado. E Moisés colocava o quê? Um véu, porque as pessoas viam no rosto dele aquele brilho, aquela glória de Deus. Então, irmãos, desta forma, Cristo veio para fazer esta ligação entre o homem para com Deus. Entre o homem para com Deus. Foi posto um muro. Mas este muro, Jesus veio o quê? Derrubar o muro. Para que nós possamos ter acesso ao Pai. Quando as pessoas dizem: olha, cadê o Pai? Jesus diz: olha, as obras que eu faço testificam que do Pai. As obras que eu faço testificam do Pai. E quando aquele discípulo perguntou: olha, mostra-nos, basta mostrar o Pai que nos basta. O que Cristo diz? Olha, estou tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Veja só, irmãos. Está vendo que coisa interessante? Muitas vezes, talvez, a preocupação, muitas vezes do crente, do cristão, né? É chegar na vida eterna e ver a Deus. Então, a pessoa tem. E muitos, talvez, não sei, é o meu pensamento, talvez ficar decepcionado. Por quê? Quem vai ver quem? Vai ver Cristo. Olha só. É o meu pensamento, né? Então, como Cristo diz: olha, quem vê a mim, vê o quê? Vê o Pai. Então, se nós estamos vendo o Filho, nós estamos vendo a quem? Nós estamos vendo a Deus, Criador de todas as coisas. Porque ele veio representar quem? Veio representar o Pai. Quando o apóstolo João diz: olha, ainda não chega no tempo de ser, mas quando ele vier, quando chegarmos a ele, assim como ele é, o quê? O veremos. Estava falando de quem? Estava falando do próprio Filho de Deus. Como ele é, nós o veremos. A preocupação, muitas vezes, é saber como é Deus, como é o seu perfil, não é isso? Muitas vezes a pessoa se preocupa, mas nós devemos se preocupar o quê? É ver a Deus face a face, através de quem? Através de Cristo nós vemos Deus face a face. A Bíblia diz que Cristo diz: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, agora vindo aqui para o tema, a Bíblia revela que Deus quer usar pessoas para cumprir seus propósitos aqui na terra, mas antes disso, o Senhor precisa moldá-las e ensiná-las, para que assim sejam instrumentos poderosos em suas mãos. Devemos nos colocar à disposição do Senhor e deixar que Ele mude o nosso interior. Às vezes nós preocupamos com o exterior. Vestir-se bem, lógico, está certo. Mas isso não pode impressionar na vida espiritual. O que é que deve ter por dentro? Como diz aqui, é o nosso interior.
o que está dentro de nós. Assim, mostra o exemplo de Jacó. Jacó, antes de ser conhecido, ele era conhecido como que ele era conhecido? Jacó. O que significa Jacó? Enganador, trapaceiro, caloteiro, vamos dizer assim, né? Na linguagem vulgar. Os portugueses chamam de aldrabão. Aldrabão, malandro, enganador. Então, ele enganou quem? O irmão 2 vezes. Uma, o que ele fez? Comprou primogenitura. O irmão com fome. Lá, então vamos fazer aqui a troca. Eu te vendo aqui esse guisado aqui, essa comidinha aqui. E o irmão com fome foi caçar, mas não achou a caça, que ele era mestre, né? No arco e flecha. Era bom caçador e com fome. Falou, não, eu te vendo aí, Esaú, o que me vale isso, né? Do que um prato de comida. Eu vou comer logo isso aqui, porque vai saciar minha fome. E da outra vez, o que ele fez? A bênção era para Esaú, e ele fez o quê? Roubou a bênção. Ele quis adiantar as coisas. Todos os efeitos, a bênção ia ser para Jacó mesmo, com certeza ia ser para Jacó. Mas ele não poderia ter o quê? Antecipado. E naquele momento, ele passou a ser odiado pelo seu irmão. Está vendo só? Por isso que hoje tem pessoas que o irmão, você vê ele brigado com o irmão há tantos anos que não quer nem ver a cara. Se for, aconteceu com quem? Com Esaú e com Jacó. E ele teve que sair correndo da face que o irmão ia matar ele. Ele fugiu. Então, vem mostrando aqui no versículo, no capítulo 32, diz, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, 32, 22 ao 30, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens venceu. Prosseguiu Jacó, peço que me digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas por meu nome? E abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e toda a minha vida foi o quê? Foi poupada. Tem umas traduções que dizem, por que pergunta para o meu nome, que é o quê? Maravilhoso. E segundo a Bíblia, quem é maravilhoso? O que diz lá o profeta? Jesus, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Então ali, Jacó lutou ali com um ser espiritual. E Jacó naquele momento lutando, quando ele viu que era ali o representante divino, que é o Deus verdadeiro, de Criador de toda a terra, ele segurou, agora você não vai não, você vai ter que me abençoar neste momento. Eu quero a sua bênção agora. E ele disse, então você está abençoado. Irmãos, veja só, ele, vamos supor, no escuro, né? E ele pensando que era o inimigo, Jacó pensando que era o inimigo, que era de um servo, seu irmão lá, que brigava com ele. Ele mandou a família na frente. E naquele momento, a Bíblia diz que a vida dele foi poupada e os pecados dele foram o quê? Perdoados. Quando ele saiu da presença daquele anjo, saiu vencedor daquela batalha, ele venceu tanto a batalha física, como também a batalha o quê? Espiritual, porque ele dominou mesmo. A Bíblia diz porque ele dominou, ele pôs ele no chão, segurou, deu nele uma gravata, como diz aí fora, né? Segurou um golpe e segurou, você não vai agora não.
só depois que ia me abençoar. E o anjo ainda deu um golpe na perna dele ainda, né? Deu um golpe, quebrou a perna dele, desjuntou. E ele ficou mancando. E o anjo pensando, agora eu vou vencer. Quando ele viu o anjo ia sair, ele segurou, agora você não vai não, porque descobri que você é um ser diferente. Você é o Deus Criador dos céus e da terra. Você vai me abençoar agora, neste momento. Não fala quanto tempo ficou, mas só sei que Jacó não foi mais um enganador, não foi mais um trapaceiro. Ele passou a ser uma pessoa nova, mudada naquele momento. Então, assim, o que acontece com nossas vidas? O maior milagre, nós estávamos conversando ali fora, quando a irmã falou que o filho dela teve um milagre, o meu também teve um milagre na minha família. Teve um milagre também. Os irmãos sabem o que aconteceu com o Luiz Alberto, que deu um problema daquela doença, Guillain-Barré. 12 anos, não segurava o corpo, né? E não aguentava subir uma escada, ficou definhando. Então há um milagre. E eu conversando com o irmão, disse, para que era um milagre maior do que uma pessoa está lá no mundo jogado às traças, nas drogas, no álcool, crack, se definhando, e ele encontra a Deus face a face. Quando Satanás quer o destruir, Deus quer o quê? Salvar. Não é isso? Porque a Bíblia diz que Satanás vem para quê? Matar, destruir, o que mais? E roubar. É isso que ele vem fazer. Ele não vem ajudar ninguém, não. Quando as pessoas falam, Satanás deu para a pessoa dinheiro, deu isso. Mentira, que ele não dá dinheiro, não tem nada. Ele não tem. Como ele falou para Cristo, olha, eu vou te dar todos os tesouros da terra, que tudo isso é meu. Mas o que o João 8,44 diz? Que ele é o quê? O pai da mentira, ele não tem nada. Ele não tem dinheiro, não tem nada. Ele pode ter honra, dar fama para a pessoa, glória, etc. Mas dinheiro ele não vai dar. Então a pessoa está lá, na droga, Satanás quer o matá-lo, quer destruí-lo. Mas quando a pessoa encontra Deus face a face, como encontrou Jacó, a vida dele faz o quê? Se transforma. E a vida dele é mudada. Esse é o quê? O maior? Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre da face da terra. E as pessoas ainda olham, quando vê a pessoa indo para a igreja, as outras pessoas, amigos, olham assim, rapaz, mas fulano de tal é crente agora, isso é impossível. Não é isso que acontece? Isso é impossível, isso não pode ser. A pessoa era isso, era aquilo, matava, roubava, era traficante, fazia o que seja. Agora, ele é um crente, ele aceitou Jesus. Irmãos, é o milagre. Milagres não se explicam. Milagres o quê? Se aceitam. Milagre a gente aceita. Não tem explicação o milagre. Assim como o plano da redenção. Assim como o Filho veio para mostrar que Deus é misericordioso, que Deus é aquilo, como ele nasceu, como Maria teve Cristo, como nasceu. Irmãos, como ela se engravidou através do Espírito, é difícil. Como nós podemos colocar na Bíblia, mas na ciência nós não conseguimos explicar. Porque é o quê? Porque é um milagre. Então, irmãos, agora, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós chegamos a Deus face a face, possamos ser o pior das criaturas, mas Deus nos aceita. Amém, irmãos? Talvez a sociedade não te aceita, a sociedade não me aceita, mas a igreja aceita, porque somos uma comunidade, somos uma irmandade. Então é aqui que as nossas vidas são moldadas, é quando nós encontramos com Deus face a face. Que Deus nos abençoe. Amém.